Opa, aqui é o Levi e hoje a gente vai para mais um episódio da série Code Class. Só que hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente. A gente não vai aprender a criar uma funcionalidade específica. Em vez disso, a gente vai aprender como instalar e configurar o React Native Unimodules. O React Native Unimodules é basicamente uma biblioteca do Expo com todas as funcionalidades do core, ou seja, as funcionalidades do núcleo do Expo. E quando a gente instala e configura corretamente o React Native Unimodules, a gente tem acesso a todas as bibliotecas que o Expo oferece, sem a gente precisar migrar todo o nosso aplicativo que foi criado com a CLI para o Expo, tá? Então essa é uma funcionalidade bem legal para a gente ter acesso à vasta biblioteca de pacotes que o Expo oferece para a gente. Apenas um aviso importante antes da gente começar o vídeo é que eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você baixar o PDF para você conseguir acompanhar corretamente essa aula, tá? Então vão ter lá todas as informações, todos os códigos que você precisa adicionar em formato de texto. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá, antes da gente começar, só queria lembrar você que o PDF com todas as instruções de instalação vai estar aí na descrição, tá? É bastante código que a gente vai implementar, por isso é bem importante que você tenha esse material de apoio, tá? E antes da gente partir para o código, eu queria mostrar a você o que a gente ganha quando a gente implementa o React Native Unimodules no nosso aplicativo. Então basicamente o que a gente ganha é acesso a utilizar praticamente todas as bibliotecas que o Expo oferece. Então essas aqui são as bibliotecas que o Expo tem, são todas elas, e a gente ganha acesso a praticamente todas essas bibliotecas quando a gente configura o React Native Unimodules. Aqui são muitas bibliotecas, não vai ter como a gente ver cada uma delas, mas a gente pode fazer um rápido overview para ver as principais. Então aqui logo no começo tem duas bibliotecas bem legais que a gente pode estar utilizando quando a gente instala o React Native Unimodules. A primeira delas é o Expo Ads AdMob e a segunda é o Expo Ads Facebook. Essas duas bibliotecas fornecem a possibilidade da gente monetizar o nosso aplicativo através de anúncios, tá? Então é bem legal essa parte. Aqui logo abaixo a gente tem uma outra biblioteca bem legal que é a Expo Apple Authentication. Para quem não sabe, recentemente a Apple lançou uma nota dizendo que se você implementa qualquer tipo de login social no seu aplicativo, você também vai precisar implementar o login social da Apple, tá? E essa biblioteca ajuda a gente com essa funcionalidade. Logo abaixo aqui a gente tem o Expo AV. Essa biblioteca permite com que a gente trabalhe com áudios e vídeos, tá? Tanto músicas como vídeos no nosso aplicativo. Logo mais abaixo aqui a gente tem uma biblioteca que é bem legal, que é o Expo Document Picker, que é basicamente para a gente ter acesso aos documentos do usuário e utilizar eles para fazer um envio ou um compartilhamento, bem parecido com o que o WhatsApp faz. E descendo um pouco mais, a gente tem algumas bibliotecas bem legais para a gente utilizar com o Expo, tá? A primeira delas é o Expo Facebook. E logo abaixo aqui, a gente também tem o Expo Google. Essas duas bibliotecas basicamente permitem que a gente utilize do login social, tanto do Facebook quanto do Google, para adicionar essa possibilidade do usuário se cadastrar utilizando a conta dele do Facebook ou a conta dele do Google, tá? Então essa é uma funcionalidade bem legal da gente ter no nosso aplicativo. E aqui acima do Expo Facebook tem uma biblioteca bem legal e que valeria um vídeo só para a gente implementar alguma coisa utilizando ela, que é o Expo Face Detector. Então essa biblioteca, ela basicamente permite a gente trabalhar com detecção facial com o Expo, tá? Ela implementa por baixo uma biblioteca do Google chamada Google Mobile Vision. Então é bem legal, acho que renderia um vídeo da gente só implementando e falando um pouco sobre essa biblioteca aqui. Aqui descendo um pouco mais, a gente tem o Expo Image Picker. Tem um vídeo no canal onde a gente implementa essa funcionalidade de Image Picker para pegar imagens da galeria e para também pegar imagens da câmera do usuário, tá? Aqui descendo um pouco mais, a gente tem duas bibliotecas para trabalhar com geolocalização, que é o Expo Location e o Expo Localization, tá? Uma delas permite a gente trabalhar de fato com a geolocalização do usuário, enquanto a outra foca mais em questões mais regionais daquela localização. Aqui vamos continuar descendo e a gente tem mais algumas bibliotecas bem legais aqui do Expo, tá? A gente tem aqui o Expo SMS, que permite basicamente com que a gente envie SMS através de uma interface que o Expo dá pra gente. A gente tem aqui também o Expo SQLite, que é basicamente uma implementação de um banco SQLite no nosso aplicativo com o Expo. E aqui a gente também tem uma biblioteca bem legal que é o Expo Speech, que é basicamente uma biblioteca que fornece para a gente a funcionalidade de transformar texto em fala, em som.
Então a gente consegue pegar um texto que a gente tem no nosso aplicativo e transformar ele, ouvir ele através dessa biblioteca que é o Expo Speech. Descendo um pouco mais, tem uma biblioteca que eu também gosto muito, eu acho que eu estou falando isso bastante, que eu gosto das bibliotecas do Expo, mas é porque realmente as bibliotecas do Expo são muito legais e muito fáceis da gente conseguir utilizar. É essa aqui, ó, o Expo Yarn Workspace, que permite com que a gente trabalhe com monorepo nos nossos aplicativos. E para quem não sabe, eu gosto muito de trabalhar com monorepos, por isso essa biblioteca aqui é tão legal para mim. E a gente está chegando no final das bibliotecas que o Expo oferece para a gente. Claro que a gente pulou muita biblioteca, muita mesmo, mas a gente conseguiu ter um overview das bibliotecas que o Expo fornece para a gente. E isso é o mais legal. Quando a gente instala e configura corretamente o React Native Unimodules, a gente tem acesso a toda essa vasta gama de bibliotecas aqui para a gente usar no nosso aplicativo que foi feito com a CLI. Tá, Levi, mas tudo é perfeito e a gente utilizar dessa biblioteca, instalar e configurar o React Native Unimodules no nosso aplicativo vai ser um grande mar de rosas, digamos assim? Não, a gente tem duas desvantagens quando a gente configura as bibliotecas do Expo no nosso aplicativo, quando a gente configura basicamente o React Native Unimodules. A primeira grande desvantagem é que a gente vai ter um peso a mais no nosso aplicativo, tá? Essa biblioteca, o React Native Unimodules, ela tem um certo peso e esse peso vai ser jogado no bundle final do nosso aplicativo, que é em média mais ou menos uns 5 megabytes que vão a mais no nosso aplicativo, tá? O segundo ponto de desvantagem que a gente tem é que a gente vai precisar adicionar mais permissões do que provavelmente a gente vai precisar. Porque o que é que acontece? Um dos módulos desse aqui, que vai no React Native Unimodules, é um módulo de solicitação de permissão para o usuário. E quando a gente instala ele, ele basicamente já vai com todas as permissões pré-configurados, digamos assim. Por isso, quando a gente for publicar o nosso aplicativo, principalmente o aplicativo iOS na loja, a gente vai ter que adicionar lá todas as permissões que o Expo tem acesso, seja permissão de câmera, permissão de calendário e várias outras permissões, mesmo que a gente não esteja utilizando elas, tá? Então, esse é um ponto negativo também da gente estar adicionando o React Native Unimodules, mas esse não é um ponto tão ruim assim, porque quem já trabalha com o Expo, quem já está acostumado a utilizar o Expo nos seus aplicativos, já sabe que isso é algo nativo até dos próprios aplicativos Expo, tá? Então, quem utiliza a Expo não tem muito para onde correr nessa situação. E como a gente viu, a gente ganha bastante ao adicionar essas configurações no nosso aplicativo, porque a gente vai ter acesso a todas essas bibliotecas aqui. E a grande dúvida vem agora: Levi, vale a pena fazer essa implementação desse código? Vale a pena adicionar o React Native Unimodules no nosso aplicativo, no meu aplicativo? E a grande resposta é: depende. Depende do que você quer fazer e do que tem de biblioteca disponível para você utilizar no momento. Se o que você quer fazer já tem uma biblioteca do próprio React Native Community, eu não recomendo que você faça a implementação do React Native Unimodules, tá? Porque você já tem uma ótima fonte para estar pegando essa biblioteca, que é o React Native Community. Agora, o que acontece é que nem todas as bibliotecas estão lá no React Native Community. E nesse caso, você vai precisar recorrer a bibliotecas de terceiros. E essas bibliotecas muitas vezes costumam dar dor de cabeça, o que não acontece aqui no Expo, já que o Expo ele tem toda uma equipe por trás que trabalha na implementação dessas bibliotecas. Então, essas bibliotecas aqui não são bibliotecas de terceiros, são bibliotecas que a própria equipe do Expo faz, implementa e disponibiliza para a gente. Então, cada aplicativo é um caso e cada um desses casos merece uma análise sua, uma análise da sua equipe para saber se vale a pena ou não a implementação desse código, tá? Mas com certeza esse é um conhecimento que vai ser riquíssimo e vai ser valiosíssimo para você, eu tenho certeza. E agora que a gente já conheceu todas essas funcionalidades, todas essas bibliotecas, as vantagens e até as desvantagens, a gente pode partir de fato para a implementação desse código, tá? Então eu vou fechar aqui o Chrome e agora a gente já pode partir para o nosso código. Então vamos lá, aqui eu já deixei um projetinho criado, mas ainda não fiz nenhuma modificação nele. Basicamente eu só rodei um React Native init e deixei o projeto como estava, tá? Então vamos acessar ele aqui e a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é adicionar o Unimodules no nosso projeto. Para isso basta a gente rodar um yarn add react-native-unimodules, tá? Beleza, já terminou aqui pra gente e agora a gente já pode abrir esse projeto no VS Code. E agora a gente vai mexer de fato nas configurações do nosso projeto. E a gente vai começar pelo iOS, tá? E em seguida a gente vai para o Android. Para isso, o primeiro arquivo que a gente vai alterar é o seguinte arquivo, iOS, em seguida
podfile. Esse aqui é o primeiro arquivo que a gente vai precisar alterar. E a primeira coisa que a gente vai fazer nesse arquivo é alterar aqui de 9 para 10, tá? Essa é a primeira modificação que a gente vai precisar fazer. Em seguida, a gente vai duplicar essa linha aqui, toda a linha do require relative aqui, e a gente vai apagar do node modules para frente. E a gente vai fazer o seguinte, em vez disso a gente vai importar do react-native-uni modules barra, e o arquivo que a gente vai importar é o cocoapods.rb, tá? Esse aqui é o arquivo que a gente vai precisar. Em seguida, a gente tem mais uma modificação que a gente precisa fazer nesse arquivo, que é logo aqui abaixo, aqui na linha 43. Aqui a gente vai duplicar esse código do useNativeModules e a gente vai deixar só useUnionModules. E com isso, a gente já finaliza todas as modificações que a gente precisaria fazer nesse arquivo aqui. Beleza, agora a gente já pode fechar esse arquivo e a gente vai para um novo arquivo que a gente vai precisar modificar. A gente vai acessar dentro da pasta iOS, a gente vai acessar a nossa pasta, a pasta com o nome do nosso projeto, que no caso aqui é Uni, e em seguida a gente vai acessar dois arquivos, tá? Os arquivos que a gente vai precisar modificar são o appdelegate.h, então deixa eu abrir ele aqui, e o appdelegate.m. Esses são os dois arquivos que a gente vai precisar modificar. E a gente pode ir para o appdelegate.h direto, porque é uma implementação mais simples, tá? E para isso você pode utilizar do material de apoio, tá? Que é o PDF, que vai estar na descrição. Aqui a gente vai precisar fazer duas modificações nesse arquivo aqui, tá? A primeira modificação que a gente vai precisar fazer é importar, adicionar o import desse novo módulo aqui, tá? Então, logo após a linha 9 aqui, tá? Como tá dizendo, a gente pode vir aqui, então linha 9, a gente pode adicionar aqui, logo abaixo desse import do UIKit, o import que a gente copiou lá do nosso PDF, tá? Em seguida, o próximo código que a gente vai precisar copiar aqui do nosso PDF é esse aqui, tá? Que começa com @property. Então a gente vai copiar esse código aqui e logo antes desse property que já está aqui no nosso código, logo antes daqui, tá? A gente adiciona uma nova linha e adiciona o código que a gente copiou lá do nosso PDF. Com isso a gente já pode salvar o arquivo e agora a gente pode partir para o arquivo appdelegate.m. E aqui no nosso appdelegate.m, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é apagar essa linha aqui, essa primeira linha aqui, que tem o import do RCT Bridge, tá? A gente só vai precisar apagar ela. E aqui, logo depois desse import do RCT Rootview, a gente vai adicionar uma nova linha, na verdade duas novas linhas, e a gente vai copiar essas três linhas aqui, esses três imports que estão lá no nosso PDF, no nosso material de apoio. Em seguida a gente vai descer um pouco e logo aqui, depois dessa chave aqui, tá? Que é a chave de abertura da função didFinish Launching with Options, que função grande, a gente vai adicionar uma nova linha aqui logo depois da chave, tá? E a gente tem também um outro código para a gente copiar lá do nosso PDF, tá? Que é esse código aqui, que está no ponto 3, tá? Então basta a gente copiar esse código aqui, a gente volta no nosso código e adiciona ele na linha nova que a gente acabou de adicionar, tá? Deixa eu até diminuir esse menu aqui. Show de bola, agora a gente desce mais um pouco e agora a gente vai fazer duas modificações aqui, tá? A primeira delas é que aqui onde tem esse if, a gente vai adicionar um if_def, tá? Em seguida, a gente vai voltar no nosso PDF e a gente vai copiar esse bloco de código aqui do ponto 4, tá? A gente copia esse código aqui e logo aqui acima desse NSURL, a gente adiciona duas novas linhas aqui e cola esse código que a gente pegou lá do nosso PDF. Com isso feito, a gente já pode salvar o nosso arquivo e está praticamente pronta todas as modificações que a gente precisa fazer no iOS. O que a gente precisa fazer agora é uma pequena modificação relacionada àquelas permissões que eu comentei com você lá no começo do vídeo. Então, aqui no React Native Uni Modules, ele traz consigo um módulo só de solicitação de permissão. E esse módulo de solicitação de permissão traz com ele todas as permissões que eles oferecem. Então, mesmo que a gente não precise de câmera, a gente vai precisar adicionar essa implementação aqui nas nossas permissões, tá? E para isso é bem simples, basta a gente vir aqui nas nossas pastas, a gente vai voltar aqui lá para a pasta iOS, em seguida o nome do nosso projeto, tá? E aqui a gente vai acessar o arquivo info.py,
plist, tá? Esse aqui é o arquivo que a gente vai modificar e a gente vai voltar lá no nosso PDF, tá? Então vamos voltar aqui e a gente vai ter esse código aqui, esse bloco enorme aqui, para a gente copiar as permissões e adicionar aqui, tá? Para isso a gente precisa adicionar ele logo depois do primeiro dict, que no caso é esse dict aqui. A gente adiciona uma nova linha e cola o código que a gente copiou lá do nosso arquivo. Deixa eu só indentar aqui e pronto, tá feita toda a nossa modificação, toda a nossa configuração no iOS. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui no terminal, a gente vai acessar a pasta iOS do nosso projeto, tá? E a gente vai rodar um pod install. Beleza, ele fez todas as configurações aqui, não deu nenhum erro. E para a gente testar realmente se funcionou ou não todas essas configurações que a gente fez, a gente pode voltar para a parte do nosso projeto, então cd dois pontos, e a gente vai rodar um React Native espaço run iOS para a gente inicializar esse aplicativo no iOS. E para a gente saber se o aplicativo foi configurado corretamente ou não, o aplicativo tem que iniciar normalmente, tá? Se der algum erro na hora da inicialização do projeto, significa que algum passo não foi seguido corretamente. Então vamos lá, vamos rodar um React Native Run iOS agora. Beleza, ele acabou de abrir aqui o nosso aplicativo pra gente. Isso significa que a configuração foi um sucesso, tá? Se deu algum erro na hora de você implementar essa configuração no iOS, volta um pouco o vídeo, avalia com calma os passos e também consulta o material de apoio, que é o PDF que eu deixei aí na descrição, tá? E agora a gente já pode fechar essa parte aqui e partir para a parte das configurações no Android, tá? Para isso eu vou fechar aqui esse terminal do bundle. Vou fechar aqui também o emulador do iOS, tá? Já que a gente já terminou as configurações. E agora a gente já pode fechar esse arquivo aqui do info.plist. Deixa eu diminuir aqui as pastas. E a gente vai começar agora a fazer as configurações no Android. Para isso, o primeiro arquivo que a gente vai precisar acessar está dentro da pasta Android. Em seguida, o nome do arquivo é o settings.gradle, tá? Esse é o arquivo que a gente vai precisar modificar. E o que a gente vai precisar fazer nesse arquivo é o seguinte: aqui logo depois da linha do apply from, que é essa linha 2 aqui, a gente vai adicionar uma nova linha aqui, tá? E a gente vai adicionar duas novas linhas que vão estar lá no nosso PDF, tá? Então deixa eu voltar aqui no nosso PDF e a gente vai adicionar essas duas linhas aqui, tá? No arquivo settings.gradle. Então deixa eu copiar, colar elas aqui e pronto, a gente não precisa fazer mais nada nesse arquivo. A gente pode salvar e a gente pode partir para o próximo arquivo, que é o build.gradle, tá? Então esse é o próximo arquivo que a gente vai precisar modificar. E a primeira coisa que a gente vai precisar fazer nesse arquivo é alterar aqui o min SDK version de 16 para 21, tá? Em seguida, a gente já pode salvar esse arquivo, tá? Era só isso que a gente precisava fazer. A gente já pode fechar aqui também. E agora a gente vai até a pasta app, tá? Que está dentro de Android. Em seguida, a gente vai no arquivo build.gradle, tá? Tem o mesmo nome, mas são arquivos diferentes. Antes a gente estava no build.gradle da pasta Android. Agora a gente está no build.gradle da pasta app, tá? Só ter um pouco de cuidado na hora de acessar esses arquivos. E aqui a gente vai descer, tá? Até aqui onde tem esse apply from. E a gente vai adicionar uma nova linha que está lá no nosso PDF. Então a gente vai vir aqui, ou seja, aqui linha 85, tá? Ele está dizendo aqui. Então a gente vem aqui no nosso PDF, a gente vai copiar essa linha aqui, tá? E a gente vai adicionar logo depois desse apply from aqui. Com isso feito, a gente pode descer um pouco mais nesse arquivo aqui, tá? Lá por volta da linha 180. Então, 182 daqui, a gente vai achar o dependencies, tá? E aqui no dependency a gente vai adicionar uma nova linha logo aqui depois da abertura da chave. E essa linha, esse código já tá lá no nosso PDF também, que é esse aqui, tá? Add Unimodules Dependency. Então, basta a gente adicionar essa linha e a gente finalizou a modificação com esse arquivo aqui. Beleza, basta agora a gente salvar esse arquivo e a gente já pode fechar ele, tá? Agora o arquivo que a gente vai precisar modificar é o seguinte, tá? Deixa eu até diminuir as pastas para ficar melhor da gente visualizar. Então, dentro da pasta Android, a gente vai acessar a pasta App, em seguida src, em seguida main, em seguida Java, em seguida com e uni, tá? Aqui o VS Code, ele já minimiza para a gente, já acessa de fato a pasta que tem o conteúdo, que é a pasta uni, que é a pasta o nome do nosso projeto, tá? Provavelmente aí vai estar o nome do seu projeto. E aqui a gente vai abrir o arquivo main.application.java, tá? Então esse é o arquivo que a gente vai precisar modificar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar alguns imports aqui, tá? Para isso a gente pode voltar lá no nosso PDF, tem todos esses imports lá. E basta a gente copiar esses imports que estão aqui, volta lá no nosso código e aqui logo depois desse package uni aqui a gente adiciona uma nova linha e adiciona os nossos imports, tá?
Show de bola, aqui a gente vai descer um pouquinho agora e logo depois da abertura dessa chave aqui, tá? Que é a chave da definição da classe, a gente vai adicionar uma nova linha e a gente vai voltar no nosso PDF e vai copiar essas duas linhas aqui, tá? A gente copia elas, volta aqui e cola essas duas linhas, deixa eu até fechar aqui, que é bem grande essa linha, mas basta a gente copiar essa linha que está aqui. E agora para a gente finalizar a modificação nesse arquivo, basta a gente descer um pouco mais, aqui onde tem Return Packages, a gente vai adicionar duas novas linhas aqui em branco e a gente vai voltar no nosso PDF e copiar essas três linhas que estão aqui. Basta a gente copiar, a gente volta aqui, cola essas linhas, deixa eu identar aqui para ficar igual. Opa! Beleza, tá identado e basta a gente salvar o nosso arquivo e as modificações no Android já vão ter sido concluídas com sucesso. E para a gente testar, basta a gente vir no nosso terminal e abrir ele no Android, tá? Para isso eu vou iniciar aqui o meu emulador em uma nova aba, então Emulator, esse aqui é o emulador que eu utilizo, o Nexus 28. Beleza, já abriu aqui para a gente o emulador, deixa eu deixar aqui do lado e agora a gente já pode rodar um React Native Run Android, tá? E aguardar a inicialização do nosso projeto no Android. Beleza, aqui ele já terminou pra gente a inicialização do projeto, inclusive ele deu várias mensagens aqui quando ele estava inicializando, justamente são as mensagens da configuração que a gente fez, tá? E para a gente testar se tudo isso deu certo, vamos fazer uma implementação de um pacote do Expo para a gente ver se tudo realmente funcionou do jeito que a gente esperava. Para isso a gente já pode fechar esse arquivo aqui mainapplication.java que a gente não vai precisar mais. E agora a gente já pode, deixa eu fechar esse monte de pasta aqui, a gente já pode vir aqui no arquivo app.js. O que eu vou fazer, eu não vou apagar tudo porque a gente vai manter uma parte do código. Deixa eu apagar aqui só aqui do Learn More Links até aqui o primeiro view que a gente vai ter. Vou salvar aqui, deixa eu ver se ele já modificou para a gente o arquivo. Beleza, aqui ainda está com esse header horroroso aqui, então deixa eu apagar também. Beleza, o nosso app já está em branco e agora o que a gente vai fazer é utilizar de alguma biblioteca do Expo para ver se a gente consegue utilizar dela tranquilamente, tá? Para isso eu vou utilizar da biblioteca Expo AV, já que ela é uma biblioteca que eu tenho um pouco mais de familiaridade com ela, digamos assim. Para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar aqui um expo install expo-av e vai aguardar a instalação desse pacote. Beleza, ele já terminou aqui pra gente a nossa configuração. Lembrando que se você tá no iOS, você vai precisar entrar na pasta iOS e rodar um comando pod install. Beleza, agora o que eu vou fazer é o seguinte, vou vir aqui na documentação do Expo Video, tá? Que faz parte do Expo AV e vou copiar esse exemplo aqui que eles dão pra gente. Então deixa eu copiar esse exemplo aqui, a gente vai voltar no nosso código e aqui nessa view que está aberta, que no caso é a do styles.body, a gente vai aumentar ela aqui e a gente vai copiar o código que a gente colou. E claro que a gente precisa também fazer o import desse vídeo aqui que a gente está utilizando. Para isso a gente pode vir aqui, logo depois do React Native, e adicionar um import video from Expo AV. Então vamos lá. Show de bola, a gente já pode salvar o nosso arquivo. Vamos voltar aqui no nosso emulador e ver como é que ele se comporta. Show de bola, aqui ele já começou a tocar o nosso vídeo aqui, tá? Aqui ele não está mostrando os controles porque a gente não está passando a opção Use Native Controls. Então basta a gente passar essa opção. Provavelmente ele já vai mostrar aqui para a gente os controles do Android. E aqui já está funcionando corretamente todas as configurações que a gente fez. Se para você der algum erro só quando você implementar essa parte do vídeo, desinstala o aplicativo e roda um React Native Run Android novamente, tá? Se deu algum erro para você no iOS, talvez tenha sido porque você não tenha rodado o comando pod install, tá? Que é um comando para o iOS. Então, se você não rodou esse comando, entre na pasta iOS e roda o comando pod install, em seguida um Run iOS novamente. Então é isso, a gente chegou ao fim de mais um vídeo, espero ter conseguido te ajudar de alguma forma e espero também que você tenha conseguido sentir o poder dessa ferramenta que a gente tem, que é o React Native Unimodules. Se você teve qualquer problema de implementação em alguma dessas configurações que a gente fez, pode me mandar uma mensagem, tá? Pode mandar uma mensagem aí abaixo nos comentários ou pelo Instagram, tá? O link vai estar aí na descrição. E lembrando mais uma vez que o material de apoio, o PDF, vai estar aí na descrição, tá? E o link para o projeto no GitHub com toda a documentação também vai estar na descrição. No mais é isso, espero te ver no próximo vídeo e valeu!